Santana de Parnaíba, tesouro do Brasil colonial, guardado a poucos quilômetros da maior metrópole do hemisfério sul. Enquanto São Paulo pulsa em ritmo frenético, aqui o tempo parece repousar. Basta olhar para suas vielas, para esses casarões preservados, testemunhos vivos das nossas origens. Entre as ruas coloniais de Santana de Parnaíba, ergue-se a matriz de Santa Ana, guardiã silenciosa de séculos de fé. O interior dessa igreja é sobretudo um livro aberto, em suas paredes, em seus altares, em seu silêncio sagrado. Encontramos páginas escritas, não com tinta, mas com lágrimas, promessas, alegria e gratidão. O olhar é logo atraído para o altar-mor, aqui, em madeira talhada, onde repousa a imagem da Senhora Santa Ana, ensinando à Virgem Maria, ainda menina, os primeiros passos da fé. É um altar que não apenas adorna, mas catequiza. Suas formas barrocas simples e ao mesmo tempo ricas em simbolismo falam de um povo que, mesmo em meio às durezas da vida colonial, ofereceu a Deus o melhor de suas mãos e de sua devoção. Ao mesmo tempo em que se contempla tanta grandeza e beleza, é impossível não notar a marca dos tempos. Aquilo que hoje se vê escurecido, como se tivesse sido propositalmente recoberto por betume, outrora reluzia em dourado. Poluição do rio Tietê, que infelizmente atinge essa cidade tão encantadora e impregnou as obras com essa tonalidade escura e uma textura pegajosa, infelizmente perceptível ao simples toque das mãos. Aqui a beleza não serve apenas aos olhos, mas conduz ao coração e a Deus. Nesse ano de 2025, a Matriz de Santa Ana celebra não apenas seus 4 séculos como matriz, mas também sua missão de igreja jubilar no Jubileu da Esperança da Diocese de Jundiaí. Um marco de fé e cultura, onde os peregrinos encontram graça, indulgência e o calor da devoção a Santa Ana, a avó de Jesus. Vai querer saber mais? Acompanhe-nos na visita a esse esplêndido tesouro da nossa fé. Diocese de Jundiaí, Igreja Matriz de Santa Ana, Santana de Parnaíba. Daniel Martins, o que significa essa joia que é essa igreja para a cidade de Santana do Parnaíba? Então, o significado maior está embutido no nome da cidade, né? Então, Santa Ana do Parnaíba significa apontar 2 caminhos para a cidade. Um é o caminho indígena, que é a palavra Parnaíba, que tem a ver com o rio Tietê, que no trecho aqui da cidade é de difícil navegação. Então, nas épocas de seca, esse rio abaixava o seu nível e apareciam no meio dele pedras intransponíveis, né? Então, Parnaíba. E Santa Ana, que é a avó de Jesus, a mãe de Maria, é esse ponto de contato entre a cultura europeia e a cultura indígena. Esse povoado de Parnaíba, que começa numa fazenda da família Fernandes, ela começa com essa fazenda e com o passar do tempo, por exemplo, a Susana Dias teve 17 filhos. E que é considerada a fundadora da cidade. Exatamente. O marido dela pede essa fazenda para o representante da capitania de São Paulo e acaba não conseguindo constituir a família, a propriedade em si, porque ele falece antes. Aí quando ela termina a consolidação, ela se muda para cá, ela se casa com o sogro de um dos filhos, em segundas núpcias, e que inclusive esses filhos vão fundar outras cidades aqui do entorno, né? Inclusive Jundiaí, né? Exatamente. E aí esse povoado, que começa inicialmente como uma fazenda, ela se estrutura de uma maneira, com a chegada de outras pessoas, a se transformar numa vila, né? Numa cidade. E inicialmente esse povoado era composto de 4 capelas, né?
nós temos a capela de Araçariguama, a capela de Barueri, a capela de São Roque e a capela de Santa Ana, que em 1625 é elevada à categoria de matriz. Esse espaço que a gente está é ocupado por volta dos anos 40 e 50 do século XVII. 1643 eles vêm para cá. Aí o que a gente tem ao longo do século XVI, XVII, XVIII é a mudança nos estilos, tanto arquitetônico quanto da feitura dos retábulos. Na Capela Mor, a gente tem a mesa, que é o altar, e atrás do altar é o retábulo. E aí normalmente esse retábulo é feito de madeira policromada. Então a gente tem detalhes que são pintados em dourado, e em algumas regiões do Brasil tem o ouro mesmo, né, empregado. E no nosso caso aqui, a gente tem duas técnicas. Porque a gente tem esses retábulos laterais, que são de uma técnica chamada neoclássico, e o retábulo principal, que é rococó. No século XIX, ela vem toda abaixo, fazem o processo para tentar arrecadar fundos para a reconstrução dessa edificação, né? E entre os espaços aqui, entre os vãos vazios da fachada e das laterais, nós tínhamos os espaços para os 4 evangelistas. E aí acabou que numa chuva dessa de vento, só restou uma, que é o que está perto da Torre Sineira lá. E aí no frontão da igreja mesmo, na parte mais alta, acima onde está o óculo, que é o que ajudava a iluminar, nós tínhamos um relevo, que a princípio era uma Nossa Senhora com manto. Na fachada a gente tem o rapapé. Então você tem aquele ferrinho ali que é para rapar o pé, para não encher o templo de barro. Né? Aí entravam os pé rapados. Exatamente. No nosso caso, nós temos uma imagem de madeira e gesso, que é de Nossa Senhora Santa Ana, e ela tem duas formas de representar, né? Que é de Santana Mestra e Santana Guia. Santana Mestra, ela está ensinando a Maria, e Santana Guia, ela está conduzindo a Maria. Então, no nosso caso, é Santana Mestra. Provavelmente do século XIX, de uma origem nordestina, a Nossa Senhora Santa Ana. Os traços lembram um pouco, né? O São Joaquim e o São José. E aí você tem outras imagens aqui na nave principal. A gente tem esses retábulos laterais com santos de roca, que são esses mais leves para procissões. E a gente tem alguns de terracota, ou argila, né, que é o São Benedito, por exemplo. Que aqui a gente era um dos pontos, dos expoentes da produção de imaginária sacra. Com o Mosteiro de São Bento instalado aqui. Esse Mosteiro de São Bento era como se fosse uma escola barra produção eles de imagens. Aqui, né? No centro da cidade, uma chácara monástica, e é desenvolvido, a partir deste mosteiro, uma técnica de feitura de imagem sacra, que a gente chama de escola. É escola no sentido do estilo. Sim, sim. Então você tem uma profusão de santeiros, depois da passagem de um grande escultor, que é o Frei Agostinho de Jesus, nas nossas terras, de outros que a gente não tem necessariamente assinatura. Existe também, pelo que eu ouvi dizer, estudos que mostram que o barro da imagem de Aparecida é o mesmo que do encontrado aqui às margens. Esse tipo de estudo, infelizmente, não foi permitido. Porque a Nossa Senhora Aparecida, ela sofreu um espatifouço, né? Teve um atentado. E aí foi a Maria Chartuni, do MASP, que fez o processo de restauração, e ela pegou o material para fazer uma análise. Então ela viu que já era uma terra mais porosa, ela não teria sido feita para confecção, né, para ser uma Nossa Senhora da Conceição, uma imagem negra. Ela escureceu por conta de propriedades do Rio, Paraíba do Sul. E foi nesse sentido que ela fez, né, para ver que material que ela podia usar para recompor essa imagem. Se a gente, hoje em dia, conseguisse extrair um pedacinho para fazer essa análise, possivelmente a gente encontraria materiais aqui da região. Então, a matéria-prima, basicamente extraída das terras parnaibanas. Apesar da diferença secular aí entre a vida do Frei e a localização da imagem Nossa Senhora da Conceição Aparecida, você consegue identificar alguma padronização. Tem alguns pesquisadores que apontam, porque o Frei Agostinho também morou em Caçapava. Então, na proximidade por ali, talvez a difusão dessa técnica, dessa escola parnaibana, teria influenciado esse santeiro de Caçapava. E uma maneira de você ostentar naquela época era fazer passeios públicos. Então, as cidades em si, elas são cidades de final de semana. Então, durante a semana, eles ficavam nas roças, nos sítios, que é Jundiaí, Jundiuvira, a Serra do Japi, Pirapora, Araçariguama. E aí, para mostrar
sua riqueza, eles vinham em festas organizadas pela Igreja Católica. Então você sempre tinha uma igreja que era uma igreja bonita. Exatamente. Que tinha uma... Até fizemos um programa, você precisa ver esse, você não viu ainda, viu? Um programa sobre a Catedral de Jundiaí, em que nós falávamos a respeito disso, né? De uma visita de Dom Pedro II, em 1846, 47, a Jundiaí, e um dos seus acompanhantes falava que a igreja matriz de Jundiaí era bonita demais para uma vila tão pobre. Que é justamente isso, né? Você tem, então, a igreja muito portentosa, muito bonita para as festas religiosas, que eram muitas, e as casas, na verdade, elas ficavam fechadas. Os solares, né? Ficavam fechados porque as pessoas moravam efetivamente nas fazendas. Exatamente. Nas propriedades rurais. Que tinham seus santos próprios, né? Você tinha suas capelas rurais. Então, quando a pessoa entra dentro dessa igreja, ela tem um contato primeiro com aquela imagem sacra, nesses retábulos laterais, daquele santo que ela tem no cotidiano. Mas o olhar é direcionado por oráculo principal, que aqui no caso é da gloriosa Santa Ana, né? Então a pessoa vem, ela tem uma percepção da festa religiosa do dia a dia ali na sua área rural, mas a missa principal. Por que eu digo isso? Porque essas imagens que a gente tem em exposição, sobretudo as de Roca, que são santos de vestir, eles são mais leves, né? Justamente para a organização dessas procissões que aconteciam com maior ocorrência durante o período colonial, imperial, e que percorreu enormes percursos, porque né? é justamente esse momento que as pessoas se viam. A igreja não é um local da manifestação da fé, mas é um local da manifestação de toda uma cultura, né? de todas as expressões culturais da época. Mais do que isso, assim, o final da construção dessa igreja para fazer a cobertura com as telhas foi um esforço da cidade inteira. Então, de mão em mão, as telhas iam passando para fazer a cobertura. Então a gente tem a documentação dos operários que estão trabalhando, mas eram poucos, né? Mas a gente tem também notícias de jornal que dão conta desse esforço comunitário para sair a construção da igreja, para finalizar, né? Além de tudo, você tem, então, de todas essas questões culturais, sociais, mas também tem a solidariedade, o trabalho da comunidade para a construção, literalmente, do templo, né?